Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, pessoal da Jornada Terapêutica, nós vamos para a nossa última aula de linguagem corporal. É um curso que é mais pocket, né, que é voltado para vocês que têm um pouco de curiosidade a respeito, se quiserem aprofundar mais no assunto, vocês podem falar com a gente também. Mas que é um assunto bem interessante e que nesse vídeo nós vamos destrinchar um pouquinho da linguagem corporal das pessoas. É claro que no primeiro vídeo eu falei de contexto, tem que avaliar o contexto, tem que saber se a pessoa está dando mais de um indicador externo, não apenas você focar em uma das coisas e dizer, nossa, a pessoa cruzou os braços, é isso. Não, você tem que indicar, ver o contexto, ver se está fazendo frio, se não está, como é que a pessoa está no ambiente, como é que ela se comporta de forma sistêmica, não de uma forma só. Você não vai dizer que a pessoa está nervosa porque ela está com o braço cruzado simplesmente. Não, você tem que avaliar todo o resto. No segundo vídeo nós falamos de aperto de mão, que é uma parte importante da linguagem corporal. Agora nós vamos falar de leitura corporal. Como identificar alguns padrões de linguagem das pessoas. O primeiro padrão que eu vou falar para vocês é o padrão de ansiedade e nervosismo. Então, vou escrever A ou N, que é ansiedade ou nervosismo, que tem padrões muito básicos, muito simples, como, por exemplo, roer unha. Gente, o cara que está roendo unha aqui, ele tá nervoso, ele tá provavelmente descarregando alguma emoção, alguma fuga. Então tem uma mania, tem hábito. Provavelmente vocês conhecem pessoas, crianças que roem unha. Tem gente que tem uma mania por mania, então não dá pra dizer que sempre ele tá, não. Mas é um sinal que mostra que a pessoa tá bem nervosa. Você já vê a pessoa com a mão na boca, significa, ou pode significar, um sinal de nervosismo ou ansiedade. Falar de maneira desordenada. Então a pessoa que tá falando... Desse jeito pode ser um sinal de mentira, pode ser um sinal que a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa para contar alguma coisa para você. Às vezes ela está no meio de uma prova, então ela começa lá a ficar mexendo dessa forma, a falar desordenadamente, que me leva ao terceiro tópico, que é movimentos rápidos com a mão. Então a pessoa que fala com gestos muito rápidos, fala de forma muito rápida também é um sinal de nervosismo, é um sinal de preocupação da pessoa, ansiedade, a pessoa está muito desesperada, isso pode acontecer também, então prestem atenção de forma sistêmica. Uma outra forma é movimentar demais as mãos, pernas e dedos, que é a pessoa ficar mexendo demais, tá na cadeira e ficar mexendo demais na cadeira, tá na mesa e ficar demais batendo na mesa, trolando. Aquele movimento do pé que eu não vou conseguir representar para vocês, porque no vídeo não parece o corpo inteiro, mas de ficar batendo, mexendo o pé demais, ou colocando o pé sobre a perna e ficar movimentando muito ele. Isso aí tudo também é sinal de nervosismo. Além do sinal básico, que é ficar apertando objetos. Então a pessoa que é muito ansiosa, ela fica apertando o objeto, ela fica mexendo, fica olhando para os lados. Às vezes você está com a pessoa assim que está apreensiva, pessoa que está preocupada com alguma coisa, isso tudo demonstra. Um outro sinal de preocupação básico, gente, é o sinal de coçar a cabeça. Você coçando a cabeça é um sinal de preocupação, não tanto ansiedade. Como a gente já falou várias vezes, ansiedade e medo são sentimentos muito parecidos, a gente falou isso no curso de ansiedade. Mas a ansiedade é quando você está correndo pela floresta, você está andando pela floresta, e o medo é quando o tigre já te encontrou. Então o medo ele diferencia da ansiedade porque o perigo ali está iminente. Mas então dão sinais muito parecidos por serem sentimentos muito parecidos, que é aquele desespero, aquela movimentação. Agora a preocupação, ela é mais, poxa, eu estou preocupado com alguma coisa. Quando você vê alguém assim, com essa expressão, coçando demais a cabeça, botando a cabeça, você pode ter certeza que essa pessoa está preocupada com alguma coisa. Ela está pensando em algo que ela poderia estar fazendo. Outro movimento básico, sinal comum que a gente dá é aquele esfregar os olhos, fechar os olhos demais. Isso numa interação, numa aula, numa comunicação, isso significa desinteresse. Não querer ver aquilo que você está mostrando. Então a pessoa está lá. Ai, meu Deus do céu. Mais ou menos isso. A pessoa tá falando e a outra tá... Isso mostra dúvida, mostra desinteresse, mostra que não está concordando, muitas vezes, discordância do que ele está vendo. Nós fechamos os olhos para parar de ver alguma coisa. O outro ponto que a gente tem, muitas vezes, é
A confiança, que a gente, por um lado, a gente tem ansiedade ou nervosismo, aqui a gente tem também a confiança. Como é que você identifica alguém confiante? Muitas vezes essa pessoa está com o olhar fixo, ela está com o peito estufado, então aquela pessoa que está bem centrada, que sabe o que quer, você vê alguém entrando num espaço e a pessoa está olhando fixamente, com o queixo levantado. Cuidado para não parecer soberba, arrogante. O arrogante ele está com o nariz em pé, muito em pé, mas o confiante ele está de olhar fixo, peito estufado, queixo reto, indicado para onde ele quer ir. Então aquele pessoa, aquele cara ou aquela mulher que é muito confiante, você vê de longe. É uma linguagem corporal que a gente identifica facilmente, mas que muitas vezes a gente não identifica conscientemente. Isso aqui, agora vocês sabem, olhar fixo, peito estufado, inclusive para vocês mesmos. Se quiserem passar uma linguagem confiante, olhar fixo, peito estufado, queixo, apontando em direção do seu objetivo. Maravilha? Então, o outro aspecto que a gente tem aqui é o que eu já falei várias vezes, é o do braço cruzado. Muito cuidado com o contexto. Mas braços cruzados, pernas cruzadas, indica defensivo, indica que a pessoa às vezes não está interessada na ideia, a pessoa está assim, desaprovando. Então a pessoa está lá. Ok. Muitas vezes pode ser frio, muitas vezes a pessoa está descansando o braço, mas se você identificar o rosto da pessoa, se você verificar a linguagem corporal dela, se você verificar a linguagem dos braços cruzados, muitas vezes a pessoa pode estar desinteressada, pode estar na defensiva. Pernas cruzadas é a mesma coisa, porque significa um cruzamento, significa uma proteção. Muitas vezes a gente avalia a linguagem corporal pelo que a gente protege, que é peito, pescoço, virilha, que são órgãos vitais para o nosso corpo. Onde está órgãos vitais? Aqui está o coração, aqui o pescoço tem a jugular, que pode nos ferir, a virilha tem o genital e por aí vai. Então, nós identificamos linguagem corporal defensiva quando nós estamos protegendo algo nosso, quando a gente está encolhido, provavelmente essas regiões mais vitais. Quando a gente se encolhe, a gente está perdendo espaço no ambiente, a gente não mostra confiança, a gente mostra que a gente está mais acanhado. Então, quer mostrar confiança? Olhos fixos, peito aberto, que você está mostrando o peito, você está mostrando o pescoço, você está deixando a virilha também desprotegida e vai andando. Isso aí demonstra a confiança, o contrário demonstra uma negatividade. Um outro ponto que a gente tem, isso aí eu gosto de falar bastante, é andar com a mão no bolso. Andar com a mão no bolso, gente, muito cuidado, muito cuidado. Daqui vocês não conseguem ver por causa do vídeo, mas cuidado com andar com a mão no bolso, porque isso demonstra falta de confiança. Porque é um encolhimento, você está protegendo. Você está protegendo o quê? As suas mãos. Lembra do vídeo da aula passada? Você não está mostrando as palmas da sua mão. Então você tem algo a esconder. Muitas vezes também você andar com as mãos atrás de você, isso aí eu falei no vídeo da aula passada, também é perigoso. Muito perigoso porque você não demonstra que você tá. Você pode ter uma arma, você pode ter uma faca, você pode ter o que for aí. Então, gente, quando a gente fala de mãos, a gente fala que mostrar as palmas é algo positivo, não mostrar é algo negativo. Um outro ponto que é interessante também, quando a gente fala de linguagem corporal, é a inclinação do nosso corpo. Quando o nosso corpo está inclinado, ele está curvado em direção a alguma coisa, isso demonstra interesse. Quando ele está inclinado para trás, demonstra desinteresse. Quando aquela pessoa chega muito perto de você e você não quer que ela chegue, o que você vai fazendo inconscientemente? Chegando para trás. Quando você vê um casal apaixonado numa mesa, onde eles estão conversando, você vai reparar muito bem que os dois estão conversando dessa forma aqui. Inclusive, uma outra coisa que é importante são as barreiras. Que barreiras? Quando o casal está bem, a primeira coisa que ele faz quando ele chega na mesa é tirar o copo e botar do lado. Por quê? Porque o copo é uma barreira artificial. Quando as pessoas estão com medo, muitas vezes ela pega a mochila e coloca na frente, porque isso dá uma barreira entre você e a outra pessoa, embora seja uma barreira fictícia, mas é uma barreira inconscientemente pra gente. Então, se você vê um casal apaixonado, preste atenção quando você sair de novo, quando a gente puder sair, restaurante, bares, casal apaixonado, coloca o copo do lado da mesa. O casal que tá meio mal, coloca o copo na frente, e isso de forma inconsciente. Perna, gente.
Pernas é fácil identificar, porque o padrão é muito fácil dos membros superiores. Você tem que identificar se a perna está cruzada, se não está cruzada, se ela está naquela posição de conforto, que na verdade é uma posição confortável, todo mundo sabe, tanto para o homem, que é cruzar a perna, botar o tornozelo no joelho, quanto para a mulher, que é botar a perna por cima da outra. Mas se a pessoa está cruzada com as pernas, de uma forma não muito natural, significa defensivo. Se ela movimenta demais a perna, significa que ela está ansiosa, significa que ela está nervosa. Claro que quando eu falo significa, pode significar, né? Que às vezes a pessoa tem outro contexto. Mas pode significar que ela está ansiosa, pode significar que ela está nervosa. Cuidado com movimentos muito abertos da perna, isso significa uma confiança muito exacerbada, até mais exacerbada que movimentos abertos dos braços. Significa que a pessoa ela está muito confiante, muita vontade no lugar e muitas vezes não deveria. Inclusive até um problema em transporte público, isso aí. A pessoa que abre as pernas demais. Então significa uma confiança meio excessiva. Muito cuidado com isso. Mas basta você prestar atenção que é tranquilo. Então, gente, corpo inclinado, barreira, tudo isso tem significados que eu já falei para vocês. É importante também a gente tomar cuidado com o nosso rosto. Piscar os olhos, muito, significa desatenção, desinteresse, falta de concordância com o que a pessoa está falando e por aí vai. E o bocejo nem precisa dizer, né? Se a pessoa está falando e a outra está bocejando, isso significa dizer que provavelmente ela não está bem à vontade ali ou ela está com sono muito grande. Mas lembre-se, tudo isso foi uma sintetização, né, do que a gente está passando aqui, linguagem corporal. É claro que o conteúdo é muito extenso, mas que eu dei alguns sinais aqui para vocês prestarem atenção da próxima vez que vocês saírem, ou mesmo em casa. Presta atenção como as pessoas se comportam, como é que está a linguagem corporal quando você fala alguma coisa, se a pessoa ela se retrai, se ela fica mais aberta, se ela fica mais animada, porque com certeza isso aí são sinais inconscientes que o nosso cérebro dá para o nosso corpo e que isso pode significar várias e várias coisas. O nosso hemisfério esquerdo tem uma capacidade de comunicação, linguagem. A área de Broca significa fala. A área de Wernicke significa entender a comunicação. Mas o nosso hemisfério direito, ele trabalha para entender a linguagem corporal das pessoas. Então, quanto mais você prestar atenção, tanto na linguagem corporal quanto na comunicação, conteúdo da pessoa, mais os dois hemisférios do cérebro você vai estar utilizando e melhor vai ser a forma como você se comunica. Então, espero que vocês tenham gostado desse curso, mais um curso de linguagem corporal, e até a próxima.